Minha mãe fazia um chá da sorte para minha filha de 9 anos antes de cada competição. Bebe, querida. Faz bem para você, ela dizia com carinho. Mas, dessa vez, acabou bebendo o chá sem querer. O que aconteceu depois mudou tudo. Naquele momento, eu não fazia ideia. Para mim, era só mais uma competição de dança escolar glitter, músicas pop altas, pais fingindo respirar fundo. Nada que parecesse o início de uma história de crime familiar. O evento se chamava Caminho para as Estrelas. Uma menina de cada escola avançaria para a final da cidade. Todos já sabiam que a disputa seria entre duas crianças, minha filha Chloe e minha sobrinha Lily, filha da minha irmã Emily. Eu estava tranquila com isso. 9 anos de idade, fantasias brilhantes, aplausos, fitas nada demais. Mas minha mãe e Emily, aparentemente, não estavam tão calmas. Mamãe chegou cedo, como sempre, carregando 2 garrafinhas térmicas idênticas. Fiz o chá da sorte para elas, disse, colocando-as na mesa como se fossem relíquias sagradas. Camomila e mel para concentração, esse era o ritual dela. Jurava que trazia boa energia. Ninguém discutia, era mais fácil beber o chá do que magoá-la. Eu ajudava a Chloe com a fantasia, enquanto Emily rodopiava em volta de Lily como uma mãe de palco ligada no café. Mamãe ia de um lado para o outro, ajeitando grampos de cabelo, sussurrando dicas, controlando cada detalhe de um grupo de crianças de 9 anos. O caos de sempre crianças correndo, o treinador gritando, lantejoulas por todo lado. Esse é pra Lily. Esse é pra Chloe, disse mamãe, como se estivesse distribuindo vinho sagrado. Então Emily a chamou para arrumar um laço, e ela colocou as garrafinhas no banco e se afastou. Eu mexi em algumas coisas para abrir espaço, nem percebi que as troquei de lugar. Só um movimento minúsculo, sem importância, no barulho do bastidor. Mamãe voltou, pegou uma das garrafinhas e serviu uma xícara para Chloe. Bebe, querida. Faz bem para você, repetiu. Mas suas mãos tremiam. Seu rosto parecia pálido. Você é quem precisa disso, eu brinquei. Tá mais nervosa que ela. Ela congelou por um instante. Seu olhar cruzou meu afiado, quase assustado. Emily também olhou, preocupada. É mesmo, disse mamãe por fim. Por que não? Mas, em vez de pegar a garrafinha mais próxima, ela estendeu a mão devagar para outra, como quem escolhe fruta no mercado. Serviu um pouco na tampa e bebeu. Minutos depois, sentou-se no banco, esverdeada e suando. Mãe, tá tudo bem? Só tonta, ela sussurrou, tentando se levantar, mas os joelhos falharam. Aí começou o coro de sempre: água. Chama a enfermeira. Emily já estava com o celular. Vou ligar para a ambulância. Enquanto eu segurava a mamãe pelos ombros, ela murmurava: não assusta as meninas. 5 minutos depois, os paramédicos a colocavam na maca. Eu vou com ela, disse Emily, pegando a bolsa. Fica com as crianças. Nenhuma das meninas chegou a tomar o chá. Não houve tempo. Quando a ambulância saiu, fiquei parada no corredor com 2 garotinhas de lantejoulas que, de repente, pareciam muito pequenas. A vovó vai ficar bem, eu disse a elas. Vão dançar. Tá tudo bem. O espetáculo continuou. Música, aplausos, a vida fingindo normalidade. Mal conseguia enxergar o palco. Só pensava que talvez fosse a pressão dela, o coração, ou, Deus me livre, um derrame. O fato de ela ter bebido algo pouco antes de desmaiar nem passou pela minha cabeça. As 2 meninas dançaram bem. Chloe estava radiante. Ela venceu. Fiquei orgulhosa simples assim. Não por arrogância, não por finalmente. Só orgulho de mãe. A plateia aplaudiu, Chloe sorriu de orelha a orelha. E eu pensava, mal posso esperar para contar para mamãe. Você devia ter visto. Depois da competição, liguei para Emily e contei que Chloe tinha ganhado. Ela fez uma pausa e respondeu seca: parabéns. Perguntei como mamãe estava, se eu devia ir ao hospital. Não precisa, disse Emily. Foi só a pressão. Ela está bem, descansando. Levei as 2 meninas para casa.
As 2 garrafinhas térmicas ainda estavam na minha bolsa, enterradas entre fantasias e fitas. Eu não fazia ideia de que uma delas guardava a prova que mudaria toda a história da nossa família. Emily veio buscar Lily tarde naquela noite. Parecia exausta. Como está a mamãe? Perguntei. A pressão, ela respondeu rápido. Ela se exaltou. Vou mantê-la em observação, talvez 2 dias. Falava depressa, olhos no chão. Não insisti pressionar Emily, nunca rendia nada além de mau humor. E você? Perguntei. Tô bem, disse, mordendo o lábio. Obrigada por ficar com a Lily. Ofereci chá, ela recusou. Ficou ali parada, meio sem jeito, como se tivesse esquecido o motivo da visita. O olhar dela pousou nas 2 garrafinhas ainda sobre a mesa. Passou os dedos por uma delas, desenhou o contorno da tampa. Talvez eu devesse levar, disse sem me encarar. Devolver para mamãe. As meninas não tomaram o chá mágico dela dessa vez, né? Ela soava quase sentimental, como se sentisse pena da mãe tão disposta a ajudar e acabando internada. Foi exatamente assim que interpretei. Não precisa, respondi. Eu cuido disso. E não, elas não tomaram. Ela sentiu, mas não se mexeu. Ficou mais um instante olhando fixamente para as garrafinhas, depois lançou-me um olhar rápido e nervoso, chamou Lily e foi embora. No dia seguinte, fui ao hospital. Mamãe estava pálida, mas viva. Oi, falei, como está se sentindo? Melhor, respondeu com um sorriso forçado. Só a pressão, sabe como é, idade. Evita olhar direto para mim, mexendo no cobertor com os dedos, como se procurasse algo para segurar. Os médicos disseram que logo volto para casa, acrescentou. Exagerei um pouco, só isso. Assenti. O sorriso dela estava tenso demais, a voz fina, esticada. Quando eu era criança, toda vez que mentia, ela semicerrava os olhos, como se a luz a incomodasse. Por que ela está agindo tão estranho? Pensei. Depois veio um pensamento pior, talvez seja algo grave e estejam escondendo de mim. Vou falar com o médico, eu disse. Pra quê? Ela disparou, erguendo a cabeça bruscamente. Só quero saber o que está acontecendo. Está tudo bem, Ana? Não começa drama, tá? Na nossa família, tudo está sempre bem. O médico era jovem, educado do tipo que consegue dizer coisas terríveis com voz calma. Sua mãe está estável, disse o médico, os olhos fixos no monitor, não em mim. Sem perigo agora. Mas a reação dela foi incomum. Parece intoxicação, mas ainda não sabemos por quê. Você sabe o que ela comeu ou bebeu antes do episódio? Ela tomou o chá de ervas dela, respondi. Feito em casa. Ele assentiu. Você poderia trazer uma amostra? Vamos fazer um exame toxicológico. Leva alguns dias, mas assim eliminamos possibilidades. Levantei-me, segurando a bolsa com as 2 mãos como se ela pudesse manter o mundo no lugar. Claro, respondi, embora minha cabeça zunisse. Então um pensamento me atingiu terrível, óbvio. Doutor, e se uma criança tivesse bebido aquele chá? Minha filha, ela tem 9 anos. Ele parou de digitar. Uma criança? Sim. O chá era para ela. Minha mãe fez para as 2 meninas. Então, por favor, traga a amostra, disse ele, de repente firme. Se houver extratos ativos, uma criança pode ficar muito doente. Quão doente? Perguntei. Pode variar desde sonolência extrema até perda de consciência. Às vezes, problemas respiratórios, em certos casos, até cardíacos. Mas isso é em geral, acrescentou rapidamente. Traga o chá. Vamos verificar tudo. E eu vou receber os resultados. Sim, como responsável dela. Assim que estiver pronto, ligaremos. Agradeci e saí, com as pernas bambas. O chá da sorte já não era mais um ritual de família, era evidência, lacrada em aço inoxidável. Quando passei novamente no quarto da mamãe, ela fingia ler um jornal. Tá tudo bem? Perguntou. Tá, respondi. O médico disse que você teve sorte. Viu só? Ela sorriu. Você se preocupa demais.
Olhei para ela e pensei, não pode ser. Isso é só coincidência. Eles não vão encontrar nada. A mamãe jamais machucaria a própria neta. Naquele mesmo dia, levei as 2 garrafinhas para o laboratório do hospital. Antes disso, examinei-as o melhor que pude. Uma cheirava a ervas, mel, e algo medicinal. Nos 2 dias seguintes, vaguei pela casa como uma sonâmbula. Não conseguia parar de pensar no que teria acontecido se Chloe tivesse realmente bebido o que a avó lhe entregou. À noite, eu a observava dormir, ouvia sua respiração, e me pegava estremecendo ao sentir o cheiro de mel. No segundo dia, não aguentei. Peguei o carro e fui até a casa da mamãe, dizendo a mim mesma que era só para checar a correspondência, regar as plantas. A casa estava silenciosa, trancada, imóvel. Na cozinha, um cheiro forte de remédio. Nas prateleiras, potes e frascos para o coração, para dormir, para os nervos, uma farmácia inteira sem bula. Entre eles, um pote sem rótulo e, ao lado, um caderno de capa macia. Abri. Listas de ervas, números, anotações a lápis. Manhã, 2 gotas. Noite, 1. Meia dose. Sem nomes, só letras. Mesmo assim, aquele único H fez meu estômago despencar. Não podia significar Chloe, podia? Minhas mãos agiram sozinhas. Peguei o celular, fotografei as páginas sem nem saber por quê. Só, por precaução. Caso algum dia eu precisasse lembrar do que tinha visto. Clique, clique. O caderno voltou exatamente para o lugar onde estava, como se eu nunca tivesse tocado nele. Naquela época, eu ainda me convencia de que era só vovó sendo exageradamente organizada ao jeitinho dela, seu pequeno sistema e não o que realmente era. Quando o médico finalmente ligou, eu nem reconheci a voz dele de imediato. Recebemos os resultados, disse. A bebida continha um sedativo, em uma concentração insegura para crianças. Mesmo para um adulto, especialmente alguém que toma outros medicamentos, poderia causar uma reação forte. Ele falava com calma, mas minhas mãos ficaram geladas. E se uma criança de 9 anos tivesse bebido? Perguntei. Haveria complicações sérias, respondeu. No melhor dos casos, perda de consciência. No pior, ele fez uma pausa. Digamos apenas que é bom estarmos falando disso no passado. Vamos enviar o laudo. Agradeci e desliguei. A cozinha ficou tomada por um silêncio que parecia zunir. Chloe assistia desenhos, rindo, e eu apenas fiquei parada, olhando para o celular, percebendo que a palavra mãe nunca mais soaria igual. Minha cabeça estava um caos. Só mais tarde, à noite, depois que Chloe dormiu, sentei na cozinha e tentei alinhar os pensamentos, colocar alguma ordem no que tinha acontecido. Mamãe costumava assar tortas, fazer compotas, repetir que família é tudo. Mas, por dentro, ela passará a vida classificando as pessoas entre as talentosas e as confiáveis. Emily era promissora. Eu, a estável. Como o clima, sem tempestades, mas também sem sol. Eu tinha ajudado as 2 tantas vezes. Complementava a aposentadoria da mamãe, pagava o seguro, o imposto da casa. Quando o carro da Emily quebrou, fui eu quem bancou o conserto. Nada heróico, só o que você faz quando tem um bom emprego. Sou arquiteta. Mandava dinheiro, comprava o que precisavam e esquecia. Mamãe agia como se fosse obrigação minha. Emily fingia não notar. Eu nem queria pensar nisso, mas o pensamento não ia embora. Era possível. Ela poderia ter feito isso. Poderia ter colocado algo no chá da minha filha para que Lily vencesse. Nós 2 éramos divorciadas, mas eu tinha condições de pagar uma escola de dança de verdade para Chloe, fantasias, aulas, competições, tudo caro. Lily dançava no grupo gratuito da escola. A diferença pairava no ar. Mamãe suspirava por causa disso o tempo todo. Você devia pensar em quanto gasta. Desperdiça dinheiro com lantejoulas em vez de com a família. Emily ficava calada, mas eu sabia que doía. O fato de eu poder. Nunca achei que isso importasse até perceber o quanto a inveja pode custar quando se disfarça de amor. As 2 meninas eram talentosas. Todos diziam. Talvez por isso mamãe tenha decidido a igualar o campo de jogo.
Lembrei de como, 2 vezes no último ano, Chloe ficou doente logo antes de competições. Uma vez com dor de estômago, outra tonta, fraca, mal conseguindo ficar em pé. Passava pela manhã, e nunca fomos ao médico. Achamos que era algo que ela comeu. Má sorte, estresse, talvez nervos. Nem o chá da vovó ajudava. E então lembrei da nossa última conversa. Eu tinha recusado o pedido de dinheiro da mamãe. Disse que a fantasia da Chloe tinha saído cara. Ela se ofendeu. Disse: agora tudo vai pro palco, né? Na época, eu ri, levei na brincadeira. Agora, aquelas palavras soavam como um aviso que eu tinha ignorado. Eu tentava afastar o pensamento, repetir para mim mesma que foram um acidente, apenas ervas trocadas. Mas quando um acidente acontece 2 vezes, deixa de ser coincidência. O certificado de Chloe ainda estava sobre a mesa. Vencedora a caminho para as estrelas. Olhei para ele e pensei que ela realmente estava a caminho das estrelas, só não do jeito que sonhava. Tarde da noite, deitada na cama, fiquei encarando o teto. Não conseguia parar de ver o rosto pálido da minha mãe, as mãos dela segurando aquela xícara, e a voz do médico ecoando. Para uma criança, poderia ter sido muito perigoso. Eu não sabia o que fazer com isso. Chamar a polícia? Ridículo. Era minha mãe? Mas, lá no fundo, algo dentro de mim começou a derreter, uma raiva fria, firme, silenciosa. Não o tipo que grita, mas o tipo que finalmente faz você agir. De manhã, o mundo parecia o mesmo: cozinha, chaleira, geladeira. Mas agora eu sabia, minha família era capaz de derramar veneno numa xícara de criança e chamar isso de cuidado. Daquele dia em diante, nunca mais consegui tomar chá. Nem com mel, nem sem. 2 dias depois, deram alta para minha mãe. Contei a todos que estava indo ajudá-la em casa. Na verdade, eu estava indo verificar. Já tinha o laudo do laboratório. Concentração de composto sedativo insegura para crianças. Uma frase educada que, dita com gentileza, soava ainda pior do que a verdade crua. A casa estava quieta, naquele silêncio pesado e familiar. Mamãe parecia bem, só um pouco mais pálida que o normal. Ofereci-me para fazer o almoço. Não precisa, disse, acenando com a mão, e foi para o quarto. Quando a porta se fechou, eu finalmente me permiti olhar ao redor. Não mais como filha, mas como alguém que sabe que há um segredo escondido ali. Comecei a vasculhar as prateleiras da cozinha. E lá estava o mesmo pote sem rótulo que eu tinha visto antes. Abri. Não era chá. Um pó escuro, com um cheiro químico forte. Não era cheiro de farmácia, mas como poeira de metal misturada com ervas. Peguei um pouquinho e coloquei num saquinho plástico que eu havia levado. Senti-me ridícula, como uma detetive de jeans. O que você está fazendo? A voz dela veio da porta, e eu quase deixei o pote cair. Virei-me. Ela estava ali, de hobby, os olhos frios. Tirando uma amostra, respondi. Quero saber o que é isso. Por quê? Porque o chá que você fez para Chloe e que acabou bebendo te mandou pro hospital. Encontraram algo perigoso nele. Guardei o saquinho no bolso, tirei o laudo da bolsa e o coloquei sobre a mesa. Ela olhou, leu 1 ou 2 linhas, e soltou um riso curto. Bobagem. Eles adoram ver perigo em tudo. Eu uso as mesmas ervas que todo mundo: camomila, tilha, mel. Camomila não manda as pessoas pro hospital, eu disse. Ela olhou para o pote, depois de volta para mim. Você realmente acha que eu fiz isso de propósito? Pelo amor de Deus, Ana. Eu provavelmente troquei os potes. Tenho dezenas deles, mal consigo ver os rótulos. Você acha que eu quis envenenar minha própria neta? Eu não acho nada, respondi. Só quero saber o que tem dentro desse pote. Levantei o frasco de novo e senti algo grudando na palma da mão, um resto de cola seca. Abaixo da prateleira, havia um rótulo rasgado. Peguei e aproximei do pote. As bordas coincidiam perfeitamente. Olha só, falei. Aqui está o rótulo. Quer ler o que diz? Li em voz alta, não indicado para crianças. Uso externo apenas. Pois é. Nada de camomila.
Alguém tinha lavado o pote, raspado o adesivo e colocado junto das outras ervas. Peguei o celular e tirei uma foto. Mamãe me observava, o rosto escurecido. Você é paranoica, disse ela. Esses laboratórios chamam tudo de tóxico. Nem sabem metade do que estão falando. Ela pegou o pote, virou-o nas mãos com impaciência. Suponho que usei esse aqui, rosnou. E mesmo que tenha usado, provavelmente era para dor nas articulações ou algo assim. Não lembro. Largou o laudo sobre a mesa entre nós. O papel caiu como uma barreira. Você podia simplesmente ter perguntado. Mas não, teve que transformar tudo num circo. Não respondi. Nesse instante, a campainha tocou. Mamãe foi abrir. Emily entrou com uma sacola de frutas, toda preocupação e falsos sorrisos. Mãe, como está se sentindo? Viva, respondeu mamãe, seca. Sua irmã acha que eu sou uma assassina. O sorriso de Emily congelou. Ela se virou para mim. O que está acontecendo? Estou colhendo uma amostra, falei. Para descobrir o que realmente é esse pó. Aqui, lê isso. Entreguei o laudo para ela. Foi o que encontraram no chá que mamãe fez para Chloe. Emily passou os olhos rápido demais, fingindo ler, e logo ergueu o olhar, já na defensiva. Ana, sério, é só erva. Mamãe compra tudo na farmácia. Ela falou fácil demais, ensaiado demais, como quem já sabia o enredo. Exatamente, interrompeu mamãe. Tudo comprado, natural. Só confundi os potes. Claro, Emily concordou rápido. Você sabe como ela é, tem 1 milhão desses. Olhei para as duas. Duas mulheres, o mesmo medo, máscaras diferentes. Mamãe se defendendo. Emily protegendo a ilusão de uma família. Tudo bem, eu disse. Deixemos o laboratório decidir. Se for inofensivo, ótimo. Mamãe se levantou bruscamente da cadeira. E se não for? Então cometi um erro. Sou velha, Ana. Acontece. Mas acusar sua própria mãe de querer machucar uma criança? Isso é cruel. Eu não estou acusando ninguém, respondi. Só não quero mais ninguém bebendo dos seus garrafões. Faça o que quiser, disse ela, virando-se. Só não se surpreenda quando não restar mais família nenhuma. Emily colocou a mão no ombro dela. Mãe, não se exalte. Faz mal para a senhora. Depois virou aquele mesmo olhar reprovador para mim. Como você pode tratá-la assim? Ela acabou de sair do hospital. Olhei para a mamãe pálida, tremendo, e para Emily, segurando-a como uma guarda-costas num drama familiar que ninguém pediu. Sinto muito que isso esteja acontecendo com a gente, falei. E, por um instante, quase acreditei nelas. Talvez estivessem certas. Talvez eu estivesse exagerando. Mamãe podia mesmo ter trocado os potes, as doses. A visão dela anda ruim, as mãos tremem. Acontece. As pessoas erram. Talvez tudo isso realmente tivesse sido um acidente idiota e eu tivesse transformado em algo monstruoso dentro da minha cabeça. Eu queria tanto acreditar nelas. Porque eram minha família. Porque, de algum jeito, eu ainda as amava. E justamente quando comecei a me perdoar por ter exagerado, estendi a mão para pegar minha bolsa e, sem querer, derrubei uma pilha de jornais do parapeito da janela. Eles caíram com um estalo e algo fino deslizou por baixo. Um caderninho de capa gasta. Abaixei-me para pegá-lo, e a voz da minha mãe cortou o ar aguda, assustada. Não toca nisso. É meu. Me devolve. Ela parecia apavorada demais. Abri o caderno no ponto em que havia um marcador e li algumas linhas. Congelei. 3 datas. Eu as conhecia de cor. As datas das grandes competições de dança da Chloe no último ano. A mais recente rumo às estrelas. As outras 2, exatamente os dias em que Chloe tinha adoecido e não conseguiu se apresentar. Lily venceu as 2 vezes. Ao lado de cada data, havia números pareciam dosagens seguidos da caligrafia da mamãe, com anotações sobre horários e efeitos. Dado à noite, enjoo no dia seguinte. Dado de manhã, fraqueza, tontura, dura 24 horas.
E sob a mais recente. Antes da apresentação sonolência. Essa última me atingiu mais forte. Porque mamãe havia oferecido chá para Chloe justamente naquela manhã, não em casa, mas nos bastidores, pouco antes do espetáculo. O que é isso? Sussurrei. Minha voz mal saía. Mamãe estendeu a mão para o caderno. São minhas receitas. Anotações das misturas de ervas, para eu lembrar como funcionam. Balancei a página aberta diante dela. E essas linhas aqui? Essas datas exatas, quando a Chloe ficou doente. O que é isso? Ela lançou um olhar rápido e retrucou. Você está imaginando coisas. Essas anotações não têm nada a ver com a Chloe. Eu só estava tentando ajudar as meninas. Eu já tinha ouvido o suficiente. Ajudar. Você queria ajudar a Lily um pouco mais, não é? Deu para Chloe um chá que a deixou doente para Lily poder ganhar. Virei-me para Emily. Você sabia, não sabia? Mamãe levou a mão ao peito, ofegante. Ai, não estou me sentindo bem, murmurou, olhando para Emily. Ela está nos acusando de, sei lá do quê. Para com isso, disse Emily, irritada, segurando o braço dela e conduzindo-a até o sofá. Você enlouqueceu, Ana. A gente não fez nada. Ela então avançou para cima de mim, tentando arrancar o caderno da minha mão. Me dá isso aqui. Desviei. Não. Vou levar isso para alguém que saiba ler o que realmente significa. As duas me fitaram. Raiva. Medo. Culpa. Tudo misturado. Vai a polícia contra a própria mãe? Sibilou Emily. Não sei, respondi. Depende do que descobrirem nesse negócio que vocês deram para minha filha. Mamãe afundou no sofá, a voz oca. Você distorce tudo, eu nunca quis fazer mal. Só queria que todos fossem felizes. Calculei mal, só isso. Ela começou a chorar baixinho sem drama, só o som do ar se quebrando. Emily ficou ao lado dela, segurando com força a alça da bolsa. Por favor, disse. Não faça nada precipitado. Vamos só conversar, ela disse. Já conversamos, respondi. Agora eu preciso de respostas. Guardei o caderno na bolsa e encarei minha mãe. Não estou te acusando, falei com calma. Só não vou deixar que seus acidentes aconteçam em datas marcadas, como se fosse rotina. E saí. No dia seguinte, levei a amostra de volta ao laboratório do hospital e expliquei que estava relacionada ao caso anterior. Prometeram o resultado para a manhã seguinte e cumpriram. É o mesmo composto que encontramos no chá, disse o médico. Em doses mais altas, pode ser muito perigoso para uma criança. Agradeci. Não fiz perguntas. Só pedi o relatório. Depois disso, já não era mais problema meu. Era da polícia. Deixei que eles descobrissem o quanto de veneno a minha família havia colocado na xícara da minha filha. Reuni tudo: relatórios, fotos, o caderno, a agenda da mamãe, e fui até a delegacia. O policial de plantão devia ter uns 50 anos e aquele tipo de calma que só quem já viu demais consegue ter. Ele ouviu tudo, folheou os papéis e disse que iriam investigar. Na saída, percebi que minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de nojo. De gente, de laços de sangue, de tudo aquilo que deveria te proteger, e acaba virando ameaça. Naquela noite, Chloe perguntou se podia visitar a avó. Não respondi. Por quê? A vovó está ocupada. Com o quê? Separando ervas. Ela sentiu satisfeita e voltou para os desenhos. E eu pensei, talvez, pela primeira vez, alguém dessa família realmente comece a separar as coisas certas, não ervas, mas a consciência. Depois fiz o que deveria ter feito há muito tempo. Fechei a carteira. Sem drama, sem discurso, só cliques frios e metódicos no aplicativo do banco. Cancelei as transferências mensais, o complemento da aposentadoria, as contas de luz e água, o plano de saúde. Não avisei nada. Quando o dinheiro parasse de cair, ela entenderia. As ligações começaram poucos dias depois, logo após ela ser chamada para depor. A voz da mamãe estava cortante, histérica. O que você fez? Como teve coragem de chamar a polícia contra sua própria mãe?
Isso é absurdo. Eu nunca machucaria a Chloe de propósito. Você quer que eu morra na cadeia? Mãe, respondi com firmeza. A Chloe ficou doente 2 vezes antes das competições. Eu só quero que os especialistas descubram o motivo. Ingrata, sussurrou ela, num tom teatral. Ainda bem que seu pai não está vivo para ver essa vergonha. E então? E o dinheiro? Parou as transferências? Sim. Ótimo. O sussurro virou um grito. Não preciso de nada seu. Você vai se arrepender. Eles me arrastam para interrogatórios. Minhas pressões sobem. Se eu morrer, vai ser culpa sua. Depois veio a Emily. Mesmo tom, voz diferente. Retira a denúncia, Ana. Você vai mandar nossa mãe para a prisão. Ela é idosa, vai morrer lá dentro. Não havia arrependimento nas palavras delas. Nem dúvida. Apenas pânico, não pelo que tinham feito, mas pelo que poderiam perder. Tudo o que eu ouvia era: retira. 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 Mas não dava mais para desver o que eu já tinha visto. A investigação se arrastava. Mamãe não foi presa, apenas assinou um termo se comprometendo a não deixar a cidade. Os detetives repetiam as mesmas perguntas em círculos. Quando você percebeu pela primeira vez que a criança passou mal? Há testemunhas de outros episódios anteriores? Parecia que nada avançava. E as ligações nunca paravam. Mamãe e Emily se revezavam entre gritar, implorar, me chamar de ingrata, ameaçar que eu teria que viver com isso. Fui atendendo cada vez menos, até parar completamente. 10 dias depois, o investigador ligou. O caso foi reclassificado, disse ele. De envenenamento acidental para dano intencional contra menor. Por quê? O que mudou? Perguntei, sem esperar resposta. Ele hesitou. Tecnicamente, não podia me contar sigilo e tudo mais. Mas depois de um silêncio, confessou. Sua mãe admitiu ter dado a substância para Chloe de propósito, como um sedativo. Disse que a menina não precisava dessas competições e não devia se agitar tanto. Ele parou, talvez esperando alguma reação. Mas eu não consegui reagir. Tudo o que havia era um zumbido surdo dentro da cabeça. Depois ela tentou voltar atrás, ele continuou. Disse que se confundiu, que trocou os potes, mas palavras são palavras. Agora é um caso criminal. Ela disse mesmo isso? Consegui murmurar. Minha voz parecia de outra pessoa. Não precisava, para quem? Para Lily? Ela não mencionou nomes, respondeu, rápido. E então, com a voz mais baixa. Olha, já te contei mais do que deveria. Obrigada por me avisar, sussurrei. Ele fez uma pausa. Sinto muito, disse, antes de desligar. Fiquei parada com o telefone na mão, olhando pro nada. Doía. Talvez porque, lá no fundo, eu ainda quisesse acreditar que tinha sido um engano, potes trocados, vista ruim, qualquer coisa, menos intenção. Mas depois que ele disse em voz alta, depois que eu soube que ela confessou, tudo desabou dentro de mim. O pior que eu temia era a verdade. Minha mãe quis machucar minha filha. Até o investigador, alguém que já devia ter visto de tudo, parecia ter pena de mim. Depois disso, tudo aconteceu rápido. O julgamento terminou 3 meses depois. O promotor queria prisão, mas a idade e a saúde frágil da mamãe garantiram apenas 2 anos de liberdade condicional e uma ordem judicial para se manter afastada de Chloe. Emily saiu livre. Nenhuma prova sólida de envolvimento. Já faz 1 ano. Mamãe mora sozinha, agora doente, sem dinheiro, amargurada com o mundo. Emily e Lily vivem separadas, brigam com frequência. Os vizinhos comentam. Soube que Lily largou a dança. Emily me culpa por tudo. Chloe e eu não falamos com nenhuma delas. Estamos bem. Ela voltou a dançar, voltou a rir, voltou a acreditar que a vida nem sempre vem com um veneno escondido. Às vezes, fico observando-a girar diante do espelho e penso. Talvez seja isso que a felicidade realmente parece ser, uma criança viva e sorrindo. De vez em quando, olho uma foto antiga. Mamãe segurando a mão de Emily de um lado e a minha do outro.
Ainda há calor ali. O passado não desaparece, ele só deixa de respirar o mesmo ar que você. Mas na minha casa não há mais potes de ervas. Nem chá. Então me diga. Eu fiz o certo? Devia ter levado o caso até o fim, ou perdoado e seguido em frente? O que você teria feito no meu lugar? Se essa história te tocou, deixa um comentário. E se quiser ouvir mais, se inscreve.